Olá, alunos! Voltamos para a terceira aula dessa série de reações químicas. Nesta aula nós vamos falar das leis ponderais, as leis propostas aí por Lavoisier e Proust. Acompanhe comigo nesta aula. Vamos lá? O assunto abordado aí na terceira e quarta semana do volume PET 2 da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Leis ponderais, Lavoisier e Proust. O que seria a lei de Lavoisier? Tá? Lavoisier, ele propôs uma lei que nós conhecemos hoje como Lei da Conservação das Massas. Esta lei, ela foi proposta por volta de 1775 por Antoine Laurent Lavoisier. Tá? Hoje ela é conhecida, popularmente, como Lei de Lavoisier. Tá? E há também aquela velha frase que todos simpatizantes da ciência, da química conhecem. E na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que Lavoisier queria dizer com esta frase? Ele queria dizer o seguinte, que você não cria novos átomos, você não destrói os átomos existentes. Os átomos em uma reação química, eles apenas combinam, como nós vimos lá na aula de reação de dupla troca. Então, esses átomos apenas combinam, dando origem aí a novas substâncias. Se você tem uma espécie de elemento no reagente, ele aparecerá também no produto. Você não pode sumir com os átomos, você não pode criar novas situações em uma reação. Tá? Lavoisier basicamente estudou e fez um experimento onde ele reagiu mercúrio com oxigênio, por meio de aquecimento, percebe aqui o delta, e produziu, ele fez aqui uma junção, uma síntese, produzindo óxido de mercúrio, ok? Então, ele observou que a soma das massas dos reagentes era igual à soma das massas do produto. Daí, ele propôs esta situação para sua lei, ok? Que em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma reação de combustão entre C2H6O, que é o etanol, reage com oxigênio gasoso, o etanol é líquido, temperatura ambiente, isso não vai produzir uma combustão, Então, CO2 mais água. Aí a gente observa o balanceamento. Eu tenho 2 carbonos aqui, então 2 carbonos deste lado. Eu tenho 6 hidrogênios aqui. Eu tenho 2 aqui, então para ser 6 eu multiplico por 3, 3 vezes 2 é 6. Eu tenho agora a situação de 3 vezes 2 oxigênios, mais 2 vezes 2, 4. Eu tenho 7 oxigênios no lado dos produtos e eu tenho aqui 3. Então, eu faço o seguinte, eu multiplico aqui por 3, 3 vezes 2, 6, com este daqui, 7 também. Mas essa questão do balanceamento, nós vamos dar mais ênfase no conteúdo de estequiometria, tá? Conteúdo basicamente estudado aí no final do primeiro ano e mais aprofundado no segundo ano. O que eu quero dizer para vocês a respeito da lei de Lavoisier nessa equação? Que se eu, por exemplo, colocar aqui 10 gramas de etanol reagindo com 20 gramas de oxigênio, do lado dos produtos eu tenho que ter uma somatória que dê 30, porque 10 mais 20 é 30. Tá? Se o sistema estiver fechado, considera fechado, porque não haverá
é aqui a liberação do CO2, o CO2 não vai escapar, porque o sistema está fechado, né, este gás ficará confinado, então aqui eu terei também uma situação, tá, de 30. Então você percebe que a soma das massas dos reagentes ela é igual à soma das massas dos produtos, tá. Não necessariamente com esses valores, nós estamos fazendo aleatoriamente só para você entender que há essa espécie de balança, tá. Do lado reagente tem que ser igual ao lado dos produtos, ok? O que que acontece nos exercícios? Nos exercícios eles não colocam um desses valores, vai te perguntar, vai te deixar aqui uma X, uma incógnita, e é onde você precisa encontrar, certo? Toda vez que você for estudar a lei de Lavoisier, lembre-se que as massas são conservadas entre reagentes e produtos, ok? E aqui está, a título de curiosidade, uma foto, né, uma tela pintada por Jacques Louis David em 1788, onde Lavoisier aparece ao lado de sua esposa. Pelos seus trabalhos, Lavoisier é considerado o fundador da química moderna. É chamado aí até hoje o pai da química moderna. Lavoisier ele foi morto na França, ele foi levado para a guilhotina, acusado de peculato, né, ele fazia parte de comissões que trabalhavam com arrecadação de impostos, ele teve problemas lá na França e acabou sendo levado para a guilhotina. Próxima lei, tá, o conjunto aí de leis ponderais cobrada no volume 22. Nós temos a questão da lei das proporções bem definidas, proposta por Joseph Louis Proust, cuja imagem está na tela, tá? Então este francês ele propôs também uma das leis ponderais, neste caso, a lei das proporções, tá? Proust ele definiu essa lei, né? Eu considero aí também importante, assim como a lei de Lavoisier, tá? E eu costumo dizer que seria a receita da equação química. A equação ela segue uma receita. Se você tem a primeira receita, você consegue manipular demais substâncias. Exemplo, se um padeiro ele sabe fazer uma receita de 10 pães, ele consegue fazer 1000 pães. Basta multiplicar os ingredientes da receita. Então, Prost ele trabalhou com experimentos envolvendo hidrogênio e oxigênio e ele percebeu o seguinte: quando ele juntava lá uma parte de hidrogênio com 8 partes de oxigênio, ele produzia 9. Se ele multiplicasse aqui, ó, 1 vezes 10, juntando 10 partes de hidrogênio, ele teria também a multiplicação aqui por 10, 80. 8 vezes 10, 80. 80 partes de oxigênio produzindo 90 de água. Se ele diminuísse aqui as partes do hidrogênio para 5, houve aqui uma divisão por 2, as partes de oxigênio também seriam divididas por 2 e, consequentemente, ele iria produzir a metade de água. Percebe que há uma proporção de 1 para 8? Então, a nossa proporção aqui, ó, determinada por Proust, é 1/8. 1/8, 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio. Esta é uma proporção. Então, seria a espécie de receita. Ele fez experimento A, experimento B, mantendo a mesma proporção, a mesma receita. Tá? Então, o que que ele definiu a partir desse experimento? Que toda substância apresenta uma proporção. Que eu falei para vocês, apresenta uma receitinha. Tá? Em massa constante na sua composição. Significa o quê? Que esta receita ela mantém-se constante. Você precisa somente observar o que está ocorrendo, tá? Se você subtrair uma
das substâncias por 2, isso vai afetar as demais substâncias do reagente. Foi o que ocorreu aqui, ó. De 1 para 10, houve uma multiplicação por 10. Se você multiplicou o primeiro ingrediente aqui, hidrogênio, por 10, você terá que multiplicar o segundo ingrediente por 10. Logo, 8 vezes 10, 80. E aí, se você fez essa proporção dos reagentes, espera-se que, em condições normais, você irá produzir também uma quantidade 10 vezes maior de produto, tá? Então, esta é a lei das proporções definidas por Joseph Louis Prost, certo? Prost, diferentemente de Lavoisier, tá? Ele fugiu da França, retornando depois, tá? E por lá ele morreu, mas diferente de Lavoisier. Para saber mais, você pode pesquisar, consultar sobre a vida e morte de Lavoisier e Proust. Bom, alunos, para finalizarmos essa terceira etapa, essa terceira videoaula, vamos para uma atividade que envolverá as duas leis ponderais, lei de Lavoisier e lei de Proust. O cálcio reage com oxigênio, produzindo óxido de cálcio, conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos cujos dados incompletos, e é assim que você vai encontrar na sua apostila, constam na tabela ao lado. Determine o valor de x, y e z. Então, no primeiro experimento, eu tenho que 40 gramas de cálcio reagiu, leia-se, reagiu com x, eu não sei quanto de oxigênio, produzindo 56 gramas de cal. Ok? Como vamos determinar o valor de x, y, z? Então, vamos primeiro no x. X é igual. Aplicando a lei de Lavoisier no primeiro experimento, a gente vai entender o seguinte, que cálcio mais oxigênio são reagentes e que a cal é o produto, porque está depois da seta. Então, segundo Lavoisier, a soma das massas dos reagentes, então, a soma da massa de cálcio mais a soma da massa do oxigênio tem que ser igual à massa do produto, a cal virgem. Então, aqui nós vamos ter a massa de cálcio, 40 gramas, mais o oxigênio que nós não sabemos, é igual a 56. Fazendo a matemática, x é igual a 56, 40 passa para cá, negativo. Então, x é igual a 16 gramas. Encontramos o valor de x. Agora, nós vamos encontrar o valor de y. Y é igual. Observe o seguinte, lei de Prost. Se aqui é 16, nós já acabamos de encontrar o x valendo 16, o que aconteceu de 16 para 32? Houve uma multiplicação por 2. Então, segundo a lei de Prost, se você multiplica um termo, você tem que multiplicar o outro também na mesma proporção. Se houve uma multiplicação aqui por 2, obviamente, nós vamos entender que de 40 para y houve a multiplicação por 2, certo? Então, logo, y vale 80. E no caso de z, vamos voltar a aplicar a lei de Lavoisier. Se nós já sabemos que o y vale 80, então a gente vai dizer que 80 mais 32 é igual a z. Logo, z é igual a 112 gramas. Portanto, aqui nós temos as 3 incógnitas. Beleza?
Então, para você responder este tipo de exercício, tá? Você vai aplicar leis de Lavoisier e Proust. Turma, então vamos parando por aqui. Nesta videoaula nós abordamos as duas leis Lavoisier e Proust. Espero ter ajudado vocês, espero que tenha sido claro, tá? Caso você não tenha entendido, você pode fazer um comentário, entrar em contato comigo. Grande abraço, espero vocês para próximas aulas. Continue estudando, não deixe de acompanhar os estudos, ok? Fiquem todos com Deus e até breve.